Boa tarde, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Esse louvor é lindo, esse louvor é do Fernandinho. É muito lindo esse louvor. E você nasceu para adorar o Senhor? Até onde você é capaz de adorá-lo? Só nas horas boas ou nas horas maus? Nas horas má, né? Até onde vai a nossa adoração? Quando Paulo ele foi preso, eles adoraram o Senhor. Eles adoraram o Senhor e quando ele estava adorando ali, o Senhor enviou um terremoto. E todas as cadeias foram quebradas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus ele venha nos dar essa capacitação de adorá-lo em tempos difíceis. Em tempos difíceis que a nossa adoração não venha parar. Porque o Senhor ele procura verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Não quando tudo está bom, né? Quando tudo vai tudo bem. É muito fácil adorar o Senhor quando tudo está bem, né? Quando tudo está alinhado, quando tudo está mil maravilhas. É muito fácil. Agora, quando vem a tempestade, até onde vai a sua adoração? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mais uma semana começa e eu declaro e quero profetizar sobre a tua vida bênçãos sem medidas. Quero pedir desculpa que eu tô um pouco ruim da garganta, então tô um pouco resfriada. Também, então, se eu der uma espirrada aí, é porque é complicado essa resfriada e a garganta, amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quero convidar você nesta hora a orar. Coloca teu nome, coloca tuas petições, que o Senhor Jesus, com a sua infinita graça e o poder dele, coloque a sua total confiança em Cristo, porque só Ele pode fazer. É só Ele que pode te curar. É só Ele que pode prover. É só Ele que pode salvar. Glória a Deus. É só o Senhor que pode prover na tua vida. É só o Senhor que pode trazer a pessoa que você busca. Eu tenho certeza que tem alguém aqui buscando por vidas, né? E eu creio que este canal, eu creio e declaro que através desse canal vidas vão ser transformadas, vidas vai ser alcançadas. Vidas vai conhecer e se render ao Senhor Jesus, porque o reino de Deus é sobre almas, o reino de Deus é sobre vidas, o reino de Deus é para ser levado, a palavra do Senhor não pode parar, o reino dele não pode parar, nunca vai, porque ele sempre vai levantar os seus. Glória a Deus. Nunca é sobre nós, porque eu não sou nada, a minha vida é totalmente dependente do Senhor.
e que a sua também seja 1000% dependente de Cristo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque Deus, quando entregamos a nossa vida para o Senhor e aceitamos Ele como nosso Salvador, Ele passa, a nossa vida passa a ter um dono, e esse dono é Jesus Cristo, é Jesus. Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso acesso ao trono do Pai. É só pelo Filho. Glória a Deus. Vamos orar e chamar a presença do nosso amado e maravilhoso, o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso intercessor, nosso amado Espírito Santo, que é para Ele, por Ele são todas as coisas, que Ele venha tomar o total controle das nossas vidas, da minha vida. Então vamos orar e chamar Ele. Querido e amado Jesus, doce e amado Espírito Santo, eu convido a Ti, a Tua santa, doce presença, para que o Senhor tome a direção agora, Espírito Santo, deste momento de palavra, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, a conduzir este momento de evangelho, este momento de palavra, que o Senhor tome o total controle, Pai, da minha vida. Senhor, eu me coloco, Pai, debaixo da Tua vontade, debaixo do Teu querer. Espírito Santo, Senhor, visita agora, Senhor Jesus, cada pessoa que está neste canal. Senhor, visita com cura. Senhor, visita com provisão. Senhor, visita leitos de hospitais. Pai, Tu tens o poder de todas as coisas. Pai, que o Senhor venha agora resgatar vidas. Que o Senhor, Pai, venha dar força para aqueles que estão caídos. Restaura, Senhor Jesus, vidas aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Eu estava olhando que era o cachorro. A cachorrinha está aqui brincando, eu dei uma olhada aqui. Amém? E que o Espírito Santo de Deus ele venha abrir seu entendimento, para que a palavra dele seja ministrada no seu coração. Glória a Jesus. Eu creio que o Senhor ele vai fazer maravilhas através desse canal. Eu creio que muitas pessoas vão se render a Cristo, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, ele hoje entra na tua casa, na tua família. E eu creio que vidas vai ser alcançada. Vidas vão ser transformadas pelo poder do nosso amigo Espírito Santo. Porque só quem tem o poder de convencer todo homem do pecado é só o Espírito Santo. Eu não tenho poder de nada. O único que tem é o Espírito de Deus. Ele sim, ele tem o poder sobre todas as coisas. Amém? E a palavra do Senhor está em Mateus. Mateus 25, que fala da parábola das 10 virgens. Vamos ler? Vamos ler que o Espírito Santo ele abra nosso entendimento, abra nossos ouvidos espirituais, que o Espírito Santo ele venha ministrar poderosamente no seu coração. Glória a Jesus. Vamos lá. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas,
com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou as portas. E entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A palavra do Senhor fala das 10 virgens. Umas se prepararam, outras não. Outras 5 delas estavam na presença do Senhor, com azeites na reserva, com uma vida alinhada com Cristo. As outras 5, em dúvida, um pé lá, outro cá. Vou falar aqui de uma forma para que vocês entendam mais fácil. As outras 5 não vigiaram muito, ficaram despreparadas, sem azeite nas lamparinas. Acharam que poderia dar um jeitinho quando o esposo viesse. Só que foi tarde demais. A parábola do Senhor fala do esposo e o esposo é Jesus Cristo de Nazaré. A palavra do Senhor, ela fala para nós hoje que você está preparado? Você está preparada quando o esposo vier? Jesus Cristo. Será que tem azeite o suficiente na sua lamparina? Será que você tomou uma decisão de reconhecer e aceitar o Filho de Deus como seu Salvador? Será que você tomou uma decisão de tomar a sua cruz e seguir a Cristo? Ou você vai fazer igual as 5 loucas? Porque o esposo aqui, ele deu uma breve, ele atrasou um pouco. E nesse atrasar, elas adormeceram. Elas adormeceram, só que 5 delas tinham azeite na reserva. E elas ali queriam dar um jeitinho, pedindo para elas, dá-nos do teu azeite, um pouco do teu azeite. Dá-nos um pouco do teu azeite. Só que o azeite, quem tem que buscar por este azeite, pela presença do Senhor, é você. É você que tem que buscar. É você que tem que estar alinhado. É você que tem que estar em comunhão.
É você que tem que buscar um relacionamento com o Senhor Jesus. O relacionamento que eu tenho, eu não posso entregar para você, porque cada pessoa tem relacionamento com Jesus diferente. Jesus tem uma intimidade, cada um tem a sua intimidade com Cristo. O que Jesus me dá, ele não pode entregar para você, porque para cada filho, Jesus ele tem um propósito, Jesus ele tem um projeto, Jesus ele tem um chamado. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu digo para vocês, até quando você vai ficar despreparado? Até quando você vai querer ficar com o pé dentro e o outro fora? Até quando você vai deixar as suas lamparinas vazias? Até quando você vai ficar sem vigiar? Porque a palavra do Senhor fala: vigiai, pois você não vai saber a hora que o Filho do Homem vai voltar. Você não sabe, nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Você, nós, quando eu falo você, eu falo um com todo, um conjunto, eu também temos que estar preparada para a volta de Jesus. Vigiar, vigilância total, buscar azeite para as nossas lamparinas, estar alinhado à vontade de Deus na nossa vida. Deixar, renunciar a carne, renunciar o mundo e viver e buscar a presença do Senhor Jesus. Porque quando o noivo chegar, não vai dar tempo, você que está de fora da presença do Senhor. A hora de aceitar Jesus é agora. A hora de buscar por Ele é agora. A hora do arrependimento é agora. Você tem que se arrepender hoje já. A obra é hoje. A obra para fazer a obra é agora, neste momento, lá no céu. Não vai precisar mais de fazer obras. Lá no céu, não vai ter mais o serviço. O servir é aqui. O servir é aqui. Isso é para você que um dia serviu também ao Senhor. E está fora. Esfriou. Deixou a sua lamparina apagar. Faltou azeite. Ei! Volta para o secreto novamente. Volta para o secreto novamente. Volta a jejuar. Comece a encher essa sua lamparina de azeite e volta para o altar. Porque o noivo está às portas. Você quer ficar de fora? Quer ficar batendo na porta? Não! Não é isso que Jesus ele quer para mim, nem para você. Jesus ele quer que nós estejamos com as lamparinas cheias, com o fogo do Senhor Jesus, com o fogo do Espírito Santo aceso. Ramaia Shedekandarácia, porque quando ele voltar, quando ele chegar, a gente apenas entre, suba com ele. Porque não vai adiantar você bater na porta. Porque a mesma, aqui ó, e ele respondendo disse, em verdade vos digo, que vós não conheço. Porque elas ficaram desesperadas, batendo na porta, porque elas foram comprar azeite. Elas foram comprar azeite achando que ia dar tempo, só que não dá tempo de esperar mais. Não dá tempo de esperar. A hora é agora, a hora de se render ao Senhor Jesus é agora. O arrependimento do Senhor Jesus, ele está disposto. O Senhor Jesus, ele quer você na presença, ele quer perdoar todos os teus pecados. Os teus pecados já são perdoados. Quando você reconhece o Filho de Deus como seu Salvador. Então não deixe para depois.
Não deixe, não espere o noivo voltar para encher suas lamparinas, não. Agora é o momento, essa é a hora de você começar a deixar azeite, óleo reservado, para quando o noivo vier, estarmos prontos e preparados, vigilantes, porque não sabemos a hora. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ele tenha falado com você poderosamente. Não deixe para depois, o momento é agora. O noivo está voltando. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor. Tenha uma noite, uma tarde abençoada. Fique na paz.